E aí, galera? Tudo beleza? Tudo firmeza? Estamos aqui para mais um momento nosso do nosso Jornal Móvel. Tava com saudade, né? Não, fala a verdade. Eu sei que você tava com saudade de saber um pouquinho mais o que tá rolando, de conhecer e de ter aquela nossa análise. Porque você sabe, né? Pensou em análise de verdade. Eu quero saber, professor, o que tá rolando aí? É aqui com a gente. É do Ala Móvel, né? Então eu sei que você estava sentindo aquela saudade danada do nosso Jornal Móvel, então eu trouxe essa semana, nesse tempo agora, temas assim fantásticos para você estar pensando comigo. É isso mesmo, pessoal. E algum desses temas aí que nós temos, vamos começar falando sobre a questão da violência, pessoal. Nós estamos preocupados com isso, né? Estou bastante preocupado também. E você sabe, pensou isso para o contexto de um cursinho de prova para concurso, é batata. Não tem erro, pessoal. Tá caindo e vai cair muito mais isso aí. A temática de violência muito nos preocupa pelo seguinte aspecto. Nós estamos vendo aí uma onda de violência muito gratuita que está acontecendo no Brasil todo. Pensando nisso, você vê que os black blocs estão tomando uma proporção um pouco maior. E é claro que tudo isso, a gente lembra que começou lá em junho de 2013, com aquele contexto lá das manifestações populares. Só que a coisa foi crescendo, ela foi tomando uma proporção diferenciada, ao ponto que as manifestações populares viraram uma espécie de vandalismo. Você lembra do contexto do Black Blocs e lembra também que um termo britânico, um termo inglês. E esse termo, na verdade, ele foi se propagando através de blocos, né, de tijolos. Só que esses tijolos estão meio lameados, estão meio sujos. A manifestação a gente sempre é a favor. Ela tem que acontecer, mas sem vandalismo, né? A partir do momento que você quebra um bem público, você está sendo errado, e isso não é legal. As manifestações têm que ser de forma pacífica, como aconteceu no primeiro momento, né? O pessoal levantando as faixas, levantando as bandeiras, contra isso, contra aquilo, apartidário, que é o mais interessante. E a gente tem uma outra percepção. A gente viu também que essas manifestações populares, elas foram tomando proporção e foram atingindo quem? Foram atingindo a população mais jovem. Ao ponto que nós tivemos vários jovens indo a shoppings, e isso foi apelidado pela mídia de rolezinho. Isso mesmo, rolezinho. Eu estou sempre destacando esse ponto agora de rolezinho porque eu percebo que quando você vai pensar em uma prova de concurso, você tem essa percepção de que pode, sim, estar caindo nessa temática. E sempre atenção a isso, né? Você tem que pegar sempre uma reportagem, estar sempre acompanhando, estar lendo alguma coisa do tipo. Eu sempre indico para todos aí, para você estar acessando sites como bbcbrasil.com.br. Por quê? Site como esse, você tem uma notícia mais um pouco na íntegra. E não se esqueça, né? Toda vez que a gente vê uma notícia, isso ganha uma proporção não só no Brasil, mas fora do Brasil. E isso internacionalmente. Aí é onde você tem que estar atento lá para saber o que pode estar caindo na sua prova ou não. Aqui nosso foco é notícia, você tem que lembrar que o contexto rolezinho, ele começou nos principais shoppings, onde você pega São Paulo, Rio de Janeiro, foi para Belo Horizonte, chegou até Brasília e outras capitais também, a coisa veio tomando essa proporção. Só que não muito bem ao certo, não se sabe o que esse jovem quer. No primeiro momento a gente tem uma percepção muito clara de uma espécie de discriminação racial, ou seja, uma segregação mesmo. Pô, quer dizer então que se fosse um grupo de jovens bem mais arrumadinhos, branquinhos, tudo bonitinho, cabelinho lisinho, teria problema nenhum? Então quer dizer que significa ali, estereotiparam, né? Porque aí você pega, não, aquele cara ali, ele é negro, ele é de pele morena, tá andando mais assim, bonezinho, uma barreta, não, esse não pode andar no shopping. Então a gente percebeu que é um movimento um pouco segregacionista, há uma tentativa de comparar, né, melhor dizendo, esse movimento a uma espécie de segregacionismo. E nós temos que estar atento a isso. Porque o shopping, o que a gente tem? Ele é uma meca de consumo, tá ali para consumir. E esse jovem, ele tem uma forma de expressar, ele quer se expressar, ele quer estar no meio, quer estar num convívio. Nada de proibição. E também colocar o que essa imprensa e o que esse contexto desses empresários estão destacando. De que esse jovem tem que ter um espaço certo para ele fazer esse rolezinho. Não, aí você estaria fazendo o quê? Muito, na verdade, estaria fazendo uma segregação social muito maior, que isso dói, né? Nós estamos evoluindo tanto nesse contexto. Então, atenção a essa conjectura do rolezinho, a gente tem essa percepção, o jovem está querendo falar alguma coisa, ele está querendo se expressar. Eu vejo como um contexto evolutivo das manifestações populares que aconteceram em junho. Tá? É claro que também, como toda manifestação, infelizmente nos shoppings também aconteceu a mesma coisa, levou ao vandalismo, né? Você teve um grande grupo lá que foi realmente ali para o vandalismo, e isso não foi legal.
né? Uma coisa é você estar passeando, estar curtindo, nem que não consuma, mas você está com seus amigos e fazendo aquele volume. Então, rolezinho, atenção a esse segmento de manifestação, só que agora você pega, não toda a quantidade da população brasileira, mas você pega um grupo de jovens que quer ter uma voz ativa, que está mandando recado aí para os nossos governantes. E a gente espera que seja escutado esse recado e principalmente, jovem, atenção, sem quebrar nada, vamos só protestar, vamos fazer o nosso volume. Essa que é o contexto aí que o rolezinho parece que começou bem, mas aí depois ele, como aconteceu com as manifestações, os black blocs foram tomando conta da situação. E a coisa foi ficando mais grave, né? E aí que eu quero chegar com vocês. Nós tivemos aí o caso dessa semana passada e o falecimento agora do repórter, isso foi ontem que aconteceu, do repórter Santiago, né? Eu digo no contexto da semana que nós estamos aí vivenciando, em pleno dia 10 de fevereiro, onde nós tivemos ali a morte do repórter cinegrafista Santiago na Rede Bandeirante. Foi muito triste isso, né? Vocês viram que foi um cenário de campo de batalha e onde soltaram um rojão e esse rojão acabou atingindo esse repórter cinegrafista. A pessoa que solta um rojão desse, ele tem que ter em mente o seguinte, se ele vai com qualquer objeto que vá machucar alguém, ele tem que assumir o risco de criminoso que ele é. E aí já é equivocado. Então, a partir do momento que você vai para a manifestação, no máximo, uma bandeira branca, um cartaz com uma frase de protesto. Agora, para que você vai levar um spray, vai levar uma pedra, uma barra de ferro, um rojão desse tipo? Você já está assumindo o risco de que você vai ser, sim, um criminoso potencial, de que você pode machucar alguém ou até mesmo matar, como aconteceu com esse repórter cinegrafista. E a gente viu que isso ganhou uma proporção muito grande pelo Brasil e no mundo afora. Então a gente tem a variação de que os grupos como os Black Blocs, que também estavam lá, né, nessa mesma conjectura, mas também tínhamos pessoas ali que não estão lá somente para protestar, mas para fazer a coisa ruim, né, para machucar alguém. Até porque o contexto desses Black Blocs, a gente percebeu no primeiro momento que ele era realmente uma coisa para protestar. Você não tinha apenas o cunho vandalismo, mas era um grupo de mascarados marchando juntos ali, 30, 50 pessoas, e contra o Estado. E ao mesmo tempo relembrando um pouco daquele contexto anárquico. Isso aconteceu em movimentos como o Occupy Wall Street, aconteceu como o movimento dos dignados na Espanha, a Europa, os Estados Unidos, na Turquia, por exemplo, várias manifestações se deram dessa mesma forma. E é claro, infelizmente acabaram também de uma forma extremamente danosa. Então a gente percebe aí que foi uma semana, começamos a semana bem atípica, a semana passada também, né, a semana ali que pega anterior ao dia 10 de fevereiro. Então tudo isso é uma movimentação de manifestações, acabei lembrando com você também do rolezinho. E uma outra coisa que aconteceu diferenciado com manifestações foi o movimento do isopozinho. Vocês viram aí que esse movimento está crescendo, né, também. Aconteceu já no Rio, já aconteceu em São Paulo. Então você vê ali um grupo de jovens, na verdade, né, jovens, pessoas, adultos em geral, que estão protestando contra o alto preço das bebidas, das comidas, em barzinhos, em boates, casas noturnas como um todo. Em clubes, inclusive, esses dias eu estava vendo uma reportagem falando sobre isso, o cara falou, poxa, a gente vai no clube, para entrar é caro, para beber um refrigerante, tomar algum tipo de bebida, lá dentro é caro, e a gente está aqui para protestar. Os caras pegam aqueles isopozinhos, ficam numa área pública, né, e ali estão girando o seu protesto. Então, a gente percebe que a população aprendeu a protestar. A única coisa que a gente tem a noção agora é de que esses protestos sejam de forma inteligente, né? Que não seja aquele protesto simplesmente voltado para o vandalismo. Mas é como esse, por exemplo, do isopozinho, né? Que seja para protestar contra o alto preço do clube, o alto preço da casa noturna, o alto preço do alimento que você está indo para um lugar para conversar com os amigos, para se divertir, e de repente tudo vai se tornando exuberante. Um cinema, uma piscina, enfim. E esse movimento traz um pouco esse pensamento. E outra, nós estamos perto de um contexto de uma Copa do Mundo. Então os estrangeiros vão chegar aqui dentro, tomar uma garrafinha de água mineral a R$5, isso é absurdo, né? Preços exuberantes, preços assim altos demais. Então os caras estão querendo ficar ricos vendendo água. Então isso afasta, em vez de agregar, em vez de trazer mais turistas, vai estar afastando. Esse é um outro ponto da nossa pauta aqui para a gente pensar. Mas tem mais, eu queria pegar outro ponto de reflexão com vocês, que a gente tem aí, que é o contexto aí sobre o apagão que nós vivenciamos
também na semana passada, né, nessa primeira semana de fevereiro. Olha que absurdo, primeira semana de fevereiro. Inclusive, nós tivemos lá o ministro de Minas e Energia, o Edson Lobão, falando que o Brasil tá livre, né, de apagão, e de repente, pimba, na hora do seu pronunciamento, cai a energia. O pessoal estava lá, o operador nacional do sistema elétrico brasileiro, todo mundo ali comentando, e acontece o apagão. É inadmissível, isso a própria presidenta, né, Dilma falou para nós, que falar em descarga elétrica, foi trovão, não, isso é impossível porque o sistema brasileiro é seguro, aquela coisa toda. Mas uma coisa é certa, o Brasil tem que ter mais investimento em infraestrutura. E o sistema elétrico mostrou isso claramente. Um apagão dessa magnitude, onde deixou algumas capitais, você pega a região na região norte, região nordeste, pega a região sul-sudeste, e inclusive nossa centro-oeste, veio minguando, né, veio trazendo de nordeste até chegar a sul-sudeste e centro-oeste. DF também teve. Então você teve locais que ficaram com 1 hora, 2, 3 horas, até 5 horas sem energia elétrica. Então a gente pode pensar o que a partir daí? Que o governo tem que investir em infraestrutura. Aí você vai lembrar, pessoal, mas eu vi que tem um caso do Belo Monte, né? A situação de Belo Monte para cá, na verdade, é o problema da linha de transmissão. Como vai transmitir tanta quantidade de megawatts de energia se você tem uma usina que está tão longe, na região de Altamira, na região do Pará, por exemplo? Então o governo tem que fazer novos investimentos. Mas e as termoelétricas? As termoelétricas, não podemos esquecer que elas são abastecidas através de carvão mineral, através de gás, diesel, ou seja, combustíveis fósseis. O custo e, ao mesmo tempo, a poluição é muito elevada. Então, a questão é diversificar a matriz energética. Seria eólica, seria solar, investimento. E é isso que nós temos que estar fazendo nesses últimos tempos ali. E a população também tem um pouco de consciência, né? O governo ele agiu, de algumas formas, como uma redução da tarifa de energia elétrica em momentos como o que estamos vivendo no começo de 2014, janeiro, fevereiro, período de seca, as chuvas não estão tão assim. O governo, mais uma vez, está confiando o quê? Nas águas, famosas águas de março, que é justamente ali o intuito para você ter uma chuva, encher os reservatórios, beleza, resolvemos tudo. A questão da consciência de chegar, é muito fácil chegar aqui onde nós estamos, na mídia, né, onde o Brasil e o mundo está vendo, falar assim, olha gente, vamos economizar? Sai do ambiente, apaga a luz, sai dali, apaga a luz. Então se o governo também não incentivar, não ir para a televisão, botar a cara e falar, olha, população, vamos ter essa consciência, a gente pode evitar o apagão economizando, né, mantendo o mesmo disciplina de não estou no ambiente, eu vou apagar a luz. Então o governo tem que ter essa coragem também. Chega, né, de apenas colocar culpa no povo, né, chamar o povo para ajuda e fazer sua parte. Investimento em infraestrutura. Para o nosso foco, né, que é você concurseiro, fica atento. Esse tipo de questão de como apagão, porque já tivemos questões como essa há cerca de 5, 6 anos atrás, onde falou que o sistema gerou o apagão por uma descarga elétrica. Mentira, tá? Isso não procede. Você tem um sistema que realmente consegue evitar esse tipo de descargas elétricas ali. Você viu que bacana? Nós conseguimos então fazer uma abordagem aí de 3 temas para vocês, falar um pouco das manifestações populares, falar um pouco dos black blocs, né? Fazer uma abrangência em cima dessa questão do apagão e ainda falar de imbuir outros temas, entre eles o próprio contexto, infelizmente, da fatalidade da morte do repórter cinegrafista Santiago da Rede Bandeirantes, que foi ao óbito, e aí a gente fica também, a gente sente, né, porque poderia ser qualquer um, né, uma pessoa comum, e isso chateia. É claro que o cara estava ali trabalhando, o outro também estava ali protestando, é um ser humano. É isso que a gente tem que estar pensando nesse caso todo ali, beleza? Então esse, pessoal, foi mais um jornal que eu sei que você estava morrendo de saudade. Então eu procurei colocar temas ali que estão bem em voga. E fique atento, fique de olho sempre pelo YouTube, fique sempre de olho na aulomóvel.com.br, porque vem novidade aí. Aguarde, viu, galera? Fique atento. E como eu sempre falo com vocês, Jornal Móvel, Aula Móvel, informação, notícia, tudo de qualidade é aqui, é com a gente. E outra, hein? Eu estou aqui. Valeu, galera. Até o próximo Jornal Móvel, só para vocês.